O poder da virtude, concentração e sabedoria, por Thanajan Tan Tiratito. A ignorância foi dominando as nossas mentes por um incalculável número de vidas. O Senhor Buda compassivamente ensinou todos os seres sencientes, apontando-lhes o caminho a ser praticado para a realização da verdadeira felicidade. Se ele não tivesse nascido, nós nunca saberíamos o caminho que transcende todo descontentamento e sofrimento, de modo a alcançarmos a verdadeira felicidade. Todos os Budas, seja do passado ou do futuro, atingem a completa iluminação aqui no reino humano. Nunca houve um Buda que atingiu a perfeita iluminação no inferno ou como um animal, como um Asura, como um Deva ou como um Brahma. Portanto, podemos considerar o reino humano como sendo verdadeiramente o mais excelente de todos os reinos da existência. Como nascemos como humanos, todos nós temos a capacidade de cultivar a mente de modo a torná-la pura como a do Buda e de seus discípulos arhats. Desde um tempo sem começo, a ilusão tem ganhado o domínio sobre a mente, tornando-a sujeita às contaminações da cobiça, aversão e ilusão. O que então devemos fazer para que a mente pare de ser escravizada pelas contaminações ou pelos pensamentos e emoções? Quando as quilesas da cobiça e aversão, ou satisfação e insatisfação, estão controlando a mente, ou o desejo sexual está prevalecendo dentro da mente, então, consequentemente, vamos pensar, falar e agir de maneira que são diretamente influenciadas por essas emoções contaminadas. A mente é tão tremendamente versátil que está constantemente a mudar em conformidade com o que as contaminações ditam. Isso só acontecerá, porém, se nos faltar satipanya, atenção plena e sabedoria, ou inteligência. Esta satipanya serve para proteger e cuidar da mente. Sem satipanya, a mente não é capaz de se opor às impurezas mentais. Na vida presente, nossos corações são afetados por sofrimento e agitação. As pessoas andam por aí prejudicando e matando umas às outras devido à influência da cobiça e aversão. E com a ilusão manipulando a mente, somos capazes até de prejudicar os nossos pais, ou arahants, ou o próprio Senhor Buda. Tais ações certamente fazem com que a mente caia no inferno após a morte. Dentro de nossas mentes, somos capazes de assumir as formas de fantasmas, asuras e até mesmo animais. Quando nos comportamos de forma imoral, é devido ao poder da ilusão direcionando a mente. Esse comportamento cria o potencial para a mente cair em um reino existencial baixo do humano no momento da morte. Sempre que percebemos que todas as formas de comportamento imoral causam sofrimento, não só para nós mesmos, mas também para as nossas famílias e para a sociedade em geral, é preciso em seguida tentar ter paciência e autocontrole de modo a se abster de realizar qualquer tipo de comportamento imoral, prejudicial. Quando o satipanya começa a surgir, traz para dentro do nosso coração a fé e a confiança de que o Senhor Buda realmente atingiu a perfeita iluminação por conta própria e compreendemos qual é o significado dessa realização. Vemos que seu ensinamento conduz ao final de todo o sofrimento e que os seus discípulos arahants puderam purificar suas mentes através da prática do ensinamento do Buda. Vemos que o seu ensinamento conduz ao final de todo o sofrimento e que os seus discípulos arahants puderam purificar suas mentes através da prática do Dhamma e da disciplina monástica, o Vinaya. Isso é chamado ter o Buda, o Dhamma e a Sangha dentro do nosso coração.
iremos também desenvolver a confiança de que a realização de boas ações traz bons resultados e que a realização de ações ruins, atos imorais, só traz sofrimento. Quando estamos conscientes do fato de que desejamos só o bem e a felicidade, em seguida devemos nos abster de todas as ações que são ruins ou insalubres e somente realizar bons e virtuosos atos, tanto quanto nos for possível. Para uma pessoa ser reconhecida como verdadeiramente boa, ela tem que observar pelo menos os 5 preceitos. Através da prática de boas ações e generosidade, juntamente com a manutenção de um comportamento virtuoso correto, somos capazes de transformar as nossas mentes através da aquisição das qualidades que realmente nos tornam um ser humano. Quando nascemos, nós poderíamos, em sua maior parte, sermos considerados como incompletos e não como totalmente humanos, porque a mente ainda não tem sila como parte integrante de sua composição. Se desejarmos mudar esse status e tornarmos-nos bons, seres humanos decentes, então é necessário manter os 5 preceitos. E deveríamos desejar transformar ainda mais a mente para sermos como os devas. Então é necessário não só manter os preceitos, mas também desenvolver um sentido de consciência moral e um temor das consequências de nossas más ações. Além disso, se desejarmos elevar ainda mais a mente para assemelhar-se à mente de um Brahma, então nós devemos apenas cultivar a bondade e a virtude. Devemos também desenvolver os Brahma Viharas, as 4 moradas divinas dentro de nossos corações. Essas 4 qualidades são, em primeiro lugar, amor-bondade ou metta, estendendo-se esse sentimento tanto para os seres humanos, bem como para todos os outros seres. Em segundo lugar, desenvolvemos a compaixão, ou karuna. Esta qualidade é expressa como o desejo de ajudar outros seres. Em terceiro lugar, a qualidade de alegria altruísta, ou mudita. Esta é a capacidade de ter prazer na felicidade e boa sorte dos outros, não tendo sentimentos de inveja ou ressentimento com a alegria e sucesso dos outros. Em quarto lugar, a equanimidade, ou o pk. Se somos incapazes de ajudar outros seres que estão experimentando sofrimentos e dificuldades, então nós temos que saber como deixar nossos corações descansar com equanimidade. Do mesmo modo, se a nossa própria mente é distraída e inquieta, nós também devemos esforçar-nos para trazer para a mente estabilidade, um estado equânime. Quem cultiva esses Brahma Viharas do amor-bondade, compaixão, alegria altruísta e equanimidade irá nutrir frescor e paz dentro de seus corações. No entanto, deve-se querer desenvolver a mente de forma que traga o melhor, ou seja, transformar-se de uma pessoa subjugada pela ignorância para uma pessoa nobre, Arya Pugala, independentemente de ser a primeira etapa como entrante na correnteza, Sotapanna, como segunda etapa, Sakadagami, terceira etapa, Anagami, ou a quarta e última etapa, como Arahant, totalmente iluminado. Então, na verdade, isso não é tão difícil de se fazer. Para os leigos, é possível atingir qualquer um dos 2 primeiros níveis mais baixos de realização, ou seja, entrar na correnteza ou Sakadagami. Isto é possível porque o sila mínimo que deve ser observado nesses 2 níveis é apenas os 5 preceitos. Uma vez tendo alcançado o primeiro nível, a pessoa não terá dúvida alguma quanto à autenticidade da iluminação do Buda, ou a respeito de que, se praticar o seu ensinamento, isso verdadeiramente o conduzirá à transcendência de todo o sofrimento. Além disso, não terá dúvidas de que os discípulos arahants do Buda foram capazes de purificar as suas mentes através da prática do seu ensinamento e de sua disciplina monástica.
Em outras palavras, o seu coração possui absoluta fé no Buda, no Dhamma e na Sangha. Possui também total confiança na existência e no funcionamento de Kama, ou seja, de que as realizações de boas ações resultam em resultados benéficos e que a realização de ações ruins ou atos não virtuosos só traz mais sofrimento. Também ocorrerá o fortalecimento dos parami de Satya, a verdade, juntamente com o parami de Sila, a virtude, por meio de honrar a sua intenção de nunca deliberadamente quebrar qualquer um dos 5 preceitos. Também a sua faculdade de Satipanya perceberá claramente o mal que existe na realização de ações corporais inábeis. Assim, você naturalmente irá abster-se de tirar a vida de outros seres, tomar o que não tenha sido dado, todas as ações que são enganosas ou insinceras, ações que maltratam o coração de outras pessoas que temos um interesse sexual ou que já compartilhamos relações sexuais, tomar qualquer tipo de bebida embriagante ou drogas. Ao manter esses 4 preceitos particulares, você está subjugando assim suas ações corporais. A subjugação de ações verbais é provocada abstendo-se da fala mentirosa, que é de alguma forma prejudicial para os outros. Consequentemente, todo o seu corpo e ações verbais estarão dentro do âmbito dos 5 preceitos. Para os noviços, sua Sila Parami, ou virtude, é reforçada pela manutenção dos 10 preceitos, que implica que eles vivam uma vida de completo celibato. O Sila Parami do monge totalmente ordenado, um bhikkhu, se fortalece ainda mais, devido ao fato de que eles não só levam uma vida de celibato absoluto, tende a aderir a 227 preceitos ou regras de treinamento. Estas regras fornecem uma base moral que vai ajudar no controle e apaziguamento de todas as suas ações corporais e verbais. Se aspiramos a desenvolver a mente pura para nos tornarmos um nobre, uma pessoa que tenha atingido um dos 4 níveis de iluminação, devemos então desenvolver Sila, Samadhi e Panya, pois este é o caminho de prática que leva ao abandono de toda cobiça, aversão e sofrimento que existe dentro de nossos corações. Uma vez que essas coisas foram abandonadas, o coração vai sentir naturalmente uma sensação de bem-estar e leveza. O poder de Sila, sozinho, é incapaz de destruir as impurezas mentais da cobiça, aversão e ilusão que habitam dentro de nossos corações. Sila só pode suprimir as contaminações, não permitindo que ultrapassem os limites do correto comportamento virtuoso. É, portanto, necessário que nós utilizemos todas as forças do exército do Dhamma, ou seja, virtude, concentração e sabedoria, para dar um fim às forças da cobiça, aversão e ilusão que formam coletivamente o exército das quilesas. Individualmente, a força de Sila não é suficiente, que só age para subjugar nossas ações corporais e verbais. A mente, no entanto, ainda permanece em uma condição não pacífica. Assim, quando nós avançamos com o exército de Sila no coração, devemos também enviar o exército da concentração, de modo a ter o controle da mente. A concentração é desenvolvida trazendo a atenção para concentrar-se em um objeto de meditação, como a respiração ou Budo, até que a mente se torne pacífica e concentrada. Uma vez tendo alcançado um grau de concentração, essa energia pacífica dará origem a um novo poder, a força de Satipanya. Os corações de todos os seres são mantidos sujeitos à cobiça, aversão e ilusão, isto é, o exército das quilesas. Para expulsar esse exército para fora do coração, é necessário que enviemos as forças conjuntas de Sila, Samadhi e Panya. Quando praticamos a meditação frequentemente, em qualquer uma das posturas, de pé ou sentado,
Nós estamos tentando nos treinar no desenvolvimento da habilidade de tornar a mente pacífica. Uma vez que somos capazes de fazê-lo, nós seremos capazes de manter a atenção plena durante todo o dia. Isso irá permitir-nos manter controle da mente, vigiando-a, independentemente se estamos em pé, andando, sentado, deitado ou fazendo alguma outra atividade. A constante aplicação de esforço em desenvolver atenção plena e concentração também ajuda a dar origem à faculdade de Satipanya, o trabalho combinado da atenção plena e sabedoria. Com poderes mais fortes de atenção plena, somos capazes de manter uma vigilância sobre todos os pensamentos, humores e emoções que se movem através da mente. Inicialmente, as impurezas mentais que podem ser mais facilmente percebidas são as formas brutas da cobiça e aversão, ou satisfação e insatisfação por formas, sons, odores, sabores e tangíveis. Se a atenção plena está focada sobre o que normalmente acreditamos ser a mente, vamos estar cientes de tudo o que surge dentro dela, quer seja um pensamento ou emoção de cobiça, aversão, tudo será conhecido. Quando cultivamos esse caminho para a verdadeira libertação, estamos levando o exército do Dhamma, Sila, Samadhi e Panya para os nossos corações. Sila, virtude, é comparável às disposições do exército, enquanto o Samadhi pode ser considerada como a força do exército ou potencial de luta. Panya, sabedoria, quando combinada com a atenção plena, funciona como os armamentos do exército. Juntos, eles vão assumir a luta contra as quilesas que estão residindo dentro do coração. Como consequência, o controle anteriormente exercido pelas quilesas da cobiça, aversão e ilusão será diminuído. Sempre que a cobiça surge dentro da mente, agora podemos manter um rígido controle sobre ela, devido ao nosso compromisso de não quebrar qualquer um dos preceitos morais. Se as pessoas não vivem sob um código de correta disciplina moral, são capazes de impiedosamente competir uns com os outros, a fim de conseguir o que elas querem. Alguns vão mesmo ir tão longe como prejudicar ou tirar a vida de outras pessoas apenas para obter os objetos de seu desejo. No entanto, se uma pessoa observa os princípios morais corretos, ela nunca irá pegar algo que ela sabe que pertence a outra pessoa, não importa o quanto ela possa cobiçar esse objeto particular. A força da mente, conseguida por meio da prática da concentração, também ajudará a conter todas as emoções de cobiça, capacitando-nos a suportar com paciência a emoção e manter o nosso autocontrole. Satipanya vai assumir a tarefa de contemplar a emoção, de modo a separá-la da mente e abandoná-la. Satipanya irá refletir sobre a emoção em particular, ou a situação em si, permitindo-nos se contentar com o que já temos. Podemos então pacientemente adquirir as coisas que precisamos de maneira honesta. As emoções impuras da raiva e má vontade tiveram poder dentro do coração por incontáveis vidas. E, assim como a cobiça, quando as pessoas têm sentimentos de raiva ou têm de má vontade e desejo de vingança, elas vão discutir ou prejudicar fisicamente umas às outras. Algumas vão ir mesmo tão longe a ponto de matar outras pessoas. No entanto, uma vez que posicionamos as forças de Sila dentro do nosso coração, então não importa o quão zangado ou descontente podemos nos sentir, nunca prejudicaremos fisicamente ou mataremos outra pessoa. Em vez disso, vamos ter desenvolvimento da concentração. Satipanya irá então servir como uma arma para atacar a raiva,
cultivando pensamentos de amizade, boa vontade e perdão como um meio para remover a ira de nosso coração. Sabedoria estará sempre trabalhando, procurando por meios hábeis que podem ser de uso na eliminação ou alívio de qualquer sentimento de raiva que exista dentro do coração. A observância dos preceitos cria uma base sólida sobre a qual podemos estabelecer a nossa prática de concentração. A força da concentração, por sua vez, dá origem a Satipanya, atenção plena e sabedoria. Em seguida, usamos a atenção plena para manter uma vigilância sobre a mente, observando todos os pensamentos e emoções. As emoções mais facilmente notadas são as contaminações mais grosseiras de prazer e desprazer que sentimos por formas, sons, odores, sabores e sensações corporais. Quando os olhos veem formas ou os ouvidos ouvem sons, haverá sempre uma consequente sensação de prazer ou desprazer decorrente. No entanto, uma vez que a atenção plena esteja firmemente estabelecida no momento presente, Satipanya será capaz de refletir e ver a impermanência de qualquer emoção que surgir. A mente, como consequência, permite que a emoção saia. Por ter atenção plena, permanecemos em um estado de imparcial equanimidade. Não importa o quão sutil ou forte o prazer ou desprazer possa ser, nossa Satipanya vai estar ciente da emoção, contemplá-la, a fim de abandoná-la a partir do coração. Uma vez que a mente tenha ganhado uma base firme em concentração, vê-se naturalmente que a atenção plena torna-se mais prolongada e elevada. Como resultado, temerosa sabedoria surgirá para refletir sobre todas as impressões sensoriais que fazem contato com a mente, vendo-as no mesmo instante em que surgem. No entanto, ainda não somos capazes de livrar completamente a mente de todos os seus humores e emoções. Isso ocorre porque, embora tenhamos sido bem-sucedidos em abandonar todas as emoções de cobiça e aversão que surgiram neste dia, amanhã os nossos olhos se encontrarão com novas formas e vamos experimentar sons, odores, sabores novamente. O corpo entrará em contato com o frio, calor, suavidade e dureza de novo. Como resultado, nossa Satipanya terá sempre que contemplar todos os nossos contatos sensoriais diários, quando e como eles surgirem. Devido ao poder das impurezas mentais, a mente tolamente atribui ao corpo a ideia e percepção de que ele é um self, uma identidade, o eu. Isso fará com que nós olhemos para os corpos de outras pessoas como sendo objetos belos e atraentes, e vemos também objetos materiais como sendo propriedades, ou seja, como sendo possuídos por alguma entidade, especialmente com relação às nossas próprias posses. Esse estado de ilusão posteriormente dará origem a mais cobiça, aversão e ilusão dentro de nossas mentes. Se vocês desejam combater esse fluxo habitual da mente e reverter a maré das impurezas, é necessário desenvolver a prática da contemplação do corpo, especialmente a contemplação ou análise de nosso próprio corpo. Cultivamos essa prática com a intenção de ver a natureza impermanente do corpo e que ele é completamente sem qualquer entidade que pode ser chamada de um eu, de si mesmo. A força da nossa virtude e concentração ajuda a Satipanya a ser firmemente mantida no momento presente. Satipanya então começa a investigar todas as emoções e sensações que surgem, de modo a ver a sua natureza impermanente e não eu. Atenção plena, concentração e sabedoria trabalham juntas, contemplando as emoções que surgem, independentemente de quantas possam existir. Sejam emoções e sensações que provocam a cobiça, aversão,
prazer ou desprazer, haverá uma reflexão constante sobre cada uma delas, com o objetivo de gradualmente deixar de lado todo o apego e agarramento de dentro da mente. Sempre que a mente está livre de pensamentos e emoções, com atenção plena e concentração firmemente estabelecida no momento presente, nós devemos então levá-la até a contemplação de nosso próprio corpo. O propósito por trás desse olhar é procurar a verdade sobre o fato do corpo e a mente serem a mesma coisa ou não. O caminho completo da prática, Sila Samadhi Panya, virtude, concentração e sabedoria, vai agora começar a se reunir dentro do coração. Sati Panya investigará o próprio corpo contemplando qualquer um dos vários métodos. Contemplação das 32 partes do corpo, isto é, os constituintes particulares, as partes que formam o corpo humano. Contemplação da repulsa, contemplação dos 4 elementos primários que compõem o corpo humano, contemplação da morte. As contemplações são praticadas com o objetivo de ver a impermanência do corpo e a não existência de qualquer entidade que poderia ser chamada de eu ou si mesmo. Como resultado, a mente gradualmente começa a se desapegar do corpo. Os caminhos transcendentes para a libertação, Arya Magga, só podem se tornar uma realidade se as forças de Sila, Samadhi e Panya se juntarem em uma única força unificada, que tem graus crescentes de intensidade, dependendo da etapa do caminho em que está sendo desenvolvida. O primeiro desses caminhos nobres é o caminho de entrar na correnteza, Sotapati Magga, que culmina com o avanço inicial para a iluminação. Nesta fase de desenvolvimento do caminho, a contemplação frequente do corpo é necessária, de maneira a ver a sua impermanência e ausência de ego. Quando isso é claramente testemunhado, mesmo se apenas uma vez, o coração vai se sentir muito desencantado devido a essa realização clara. Esse sentimento vai, no entanto, se transformar em alegria, porque a mente abandonará temporariamente seu apego em relação ao corpo. Todas as dúvidas quanto à forma de prática cairão. Agora se sabe com confiança que quando Sila está firmemente mantida, criam-se as condições de apoio necessárias para que se estabeleça a concentração. Uma vez que a atenção plena e a concentração tiverem sido desenvolvidas, de forma que a sua calma e concentração sejam sustentadas mesmo fora da prática formal de meditação, elas servem como base para que Satipanya possa fazer o seu trabalho de contemplar toda cobiça e aversão, ou prazer e desprazer, com o objetivo de abandoná-las. Satipanya também é utilizada para contemplar o próprio corpo com a intenção de ver claramente a impermanência e a vacuidade do corpo. O corpo deve ser contemplado uma e outra vez, e outra vez, até que a mente possa ver claramente que o corpo não é a mente e a mente não é o corpo. Esta visão penetrante faz com que a mente deixe ir de forma irreversível a primeira das 3 partes do apego em relação ao corpo, porque a mente se identifica erroneamente com o corpo como sendo ela mesma. Tendo percebido claramente com a sabedoria que o corpo é impermanente e desprovido de um eu, a mente irá naturalmente abandonar a parte mais grosseira do apego, que é dependente do corpo. Consequentemente, a contaminação da cobiça será enfraquecida, e também as características mais fortes da aversão, má vontade e a vingança serão completamente abandonadas, nunca mais surgirão. A mente nunca mais terá medo de doença ou ficará debilitada quando confrontada com a morte, porque ela ganhou insight sobre a verdade, vendo a quebra do corpo antes dele quebrar-se, isto é, entendeu bem a realidade da morte antes da morte ter vindo.
Quem cultiva a mente até alcançar a visão nesse grau, onde a mais grosseira porção do apego ao corpo foi cortada, é comumente chamado de Sotapanna, ou um entrante na correnteza. E, no entanto, não se contentar com esse nível de realização e desejar cultivar ainda mais a mente a um grau mais elevado de pureza, em seguida deve-se continuar a praticar o caminho de Sila, Samadhi e Panha. O próximo estágio de desenvolvimento do caminho é chamado de Sakadagami Magga, o caminho da prática que conduz à realização de retornar uma vez. Quais são então os objetos de contemplação para um Sotapanna que está andando no caminho para este nível? A batalha é travada continuando com a contemplação tanto do corpo como da mente. Dentro de sua mente existem impurezas que ainda permanecem, embora essas são mais sutis do que antes da realização do estado de Sotapanna. Cobiça e desejo diminuíram por conta de ter-se contentamento pelas coisas. Eles já eliminaram a má vontade e a vingança completamente do coração, mas a contaminação da raiva ainda é experimentada na forma de desagrado. Sua Satipanya é, no entanto, capaz de contemplar qualquer emoção de desagrado e facilmente deixá-la ir. Os sentimentos de prazer ou desprazer com formas, sons, odores, sabores e tangíveis enfraqueceram em força, devido à facilidade com que Satipanya é capaz de ver que, por natureza, qualquer coisa que surja deve cessar. Todas elas são impermanentes e vazias de eu. Quando cultivar o caminho para retornar uma vez, a prática de contemplação do corpo deve tornar-se mais detalhada. O corpo deve ser frequentemente investigado com o objetivo de ver a sua natureza impermanente e vazia de eu. Os meios utilizados para alcançar isto é usando as reflexões Asubha sobre os aspectos repulsivos do corpo, ou contemplando os 4 elementos primários que constituem o corpo físico. A contemplação deve ser executada repetidas vezes, sondando mais profundamente do que na fase anterior, até que a verdade por trás do corpo físico seja vista com mais clareza. Como resultado, a mente vai deixar ir a segunda parte das 3 porções de apego em relação ao corpo. A percepção iludida quanto à verdadeira natureza do corpo se torna ainda mais reduzida. Cobiça e aversão serão, devido a isso, ainda mais reduzidas em sua força. A mente faz a transição de Sotapanna para Sakadagami, ou aquele que retorna uma vez. O que deve o praticante agora fazer, se ele desejar reduzir ainda mais as impurezas que ainda permanecem dentro de seu coração? Quando cultivam arroz, os agricultores semeiam as sementes em um campo de arroz. Uma vez que as sementes formam mudas, puxa-se para cima e em seguida replanta-se as mudas em todas as suas áreas. E quando for a hora certa, eles vão para a colheita. No ano seguinte, o agricultor deve arar os campos, preparando para a semeadura, semear as sementes, puxar para cima e replantar as mudas. O agricultor está sempre trabalhando na mesma terra. Do mesmo modo, o caminho que conduz à obtenção do não retorno, Anagami, também é cultivado somente com a contemplação do corpo, como feito anteriormente. A contemplação agora visa eliminar a última parte remanescente de um sutil apego pelo corpo. Qualquer praticante que deseja fazer a transição de Sakadagami para Anagami tem a obrigação, no entanto, de reforçar a sua sila, aumentando o número de preceitos que permanentemente observara de 5 para 8 preceitos. Para os noviços e os monges, eles vão continuar a manter os seus 10 e 227 preceitos, respectivamente. Os fatores do caminho da virtude, concentração e sabedoria foram progressivamente se intensificando ao longo do caminho. Nesta terceira fase de desenvolvimento do caminho, a conduta moral do praticante é constante.
e por conta do enfraquecimento das impurezas mentais, a sua concentração se aprofunda e se torna ainda mais sutil. Consequentemente, sua satipanya estará crescendo mais nitidamente e estará sendo usada para se concentrar sobre a mente, observando o surgimento e a queda de todas as impressões mentais, emoções e pensamentos. Posteriormente, as emoções de cobiça e aversão, prazer e desprazer pelas formas, sons, odores, sabores e tangíveis será diminuída. Satipanya vai constantemente ver que todos os pensamentos e emoções são fenômenos meramente passageiros e completamente desprovidos de qualquer autoentidade. A mente, portanto, permanece objetiva e equânime para com tudo o que surge dentro dela. Além disso, sempre que a mente está livre de pensamentos e emoções, a força combinada de Sila Samadhi Panya levará a mente a investigar o corpo. O método de contemplação usado pode ser tanto sobre os aspectos repulsivos do corpo, como analisando os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, ou a morte, a dissolução. A investigação deve sondar muito profundamente, tanto que ao contemplar diretamente a repugnância do corpo, Satipanya irá penetrar corretamente através do objeto de meditação e chegar no vazio da mente. Da mesma forma, ao contemplar os 4 elementos, Satipanya deve analisar os elementos até o seu grau mais sutil, o que vai fazer com que a mente deixe temporariamente de lado o corpo, e assim entrará no vazio. Enquanto ainda houver um apego sutil remanescente em relação ao corpo, a mente deve continuar a usar suas faculdades de Satipanya para contemplar repetidamente a natureza essencial do corpo. No devido tempo, Satipanya vai ver a impermanência do corpo anterior. A partir do corpo presente ocorre uma transformação interior que faz com que o corpo do futuro também seja visto como impermanente e totalmente desprovido de qualquer coisa que poderia ser chamada de eu. Se essa verdade torna-se claramente manifesta, a mente vai deixar completamente o último apego sutil restante em relação ao corpo. Ou seja, ela finalmente abandonará a terceira e última parte do seu apego ao corpo. Como consequência, toda cobiça, aversão, desejo sexual finalmente, de forma permanente, morrem, cessam. A mente é finalmente livre de todo apego e agarramento, não só em relação ao próprio corpo, mas também em relação aos corpos dos outros e a todos os objetos materiais. Não se apegando a absolutamente nada no mundo, movendo-se pacificamente ao longo do caminho do meio, para nunca mais ser seduzida por atração ou aversão. A mente como tal vai perceber o mundo como sendo completamente vazio. Mesmo que a superfície total da Terra fosse transformada inteiramente em ouro ou diamante, a Terra não iria percebê-los como sendo diferente de areia ou pedra. Tudo será visto como apenas elementos que estão em conformidade com as leis da natureza. Sejam humanos, animais ou coisas materiais, todos compartilham a mesma natureza, de que são formados a partir da terra, água, ar e fogo. Ao perceber isso, a mente vai começar a acessar parcialmente sua própria verdadeira natureza, o que concede uma natureza completamente distinta. Quanto maior o grau que a cobiça, a aversão e a ilusão foram eliminadas do coração, maior é a correspondente felicidade que surgirá em conformidade. A mente de um anagami desistiu de todo apego ao corpo físico, e como resultado, ele também soltou a sua identificação com o passado e o futuro. No entanto, apesar disso, a mente ainda está apegada ao momento presente, porque a mente erroneamente considera as impressões sensoriais no momento presente como sendo a própria mente. A união das forças da virtude, concentração e sabedoria conseguiram irreversivelmente eliminar as impurezas da cobiça, aversão e desejo sexual de seu coração,
Mas o rei das impurezas mentais ainda está se escondendo profundamente dentro da mente. Ele é a ilusão, a ignorância, e tem uma natureza extremamente sutil. Se Satipanya do Anagami não for refinado o suficiente, nunca terá uma chance de colocar para fora a raiz da ilusão, de tão sutil que ela é. Sua prática, portanto, é de continuar a cultivar o nobre caminho da virtude, concentração e sabedoria, tornando esses fatores ainda mais fortes do que nas etapas anteriores. Virtude é agora uma parte integrante de seu caráter, enquanto que a concentração precisa ser desenvolvida para níveis mais profundos de modo a purificar Satipanya. O caminho nesta fase é chamado de Arahatamaga, o caminho que conduz para a realização do estado de Arhat, ou iluminação completa. Se um Anagami falhar em concluir a sua prática espiritual antes de sua morte, é certo que a sua mente não tomará um renascimento no inferno ou no mundo animal, no mundo dos fantasmas, no mundo dos asuras ou até mesmo no mundo humano. Também não existe a possibilidade de sua mente renascer em qualquer um dos mundos celestiais ou até mesmo nos níveis mais baixos dos mundos de Brahma. Sua mente só pode renascer em um dos mundos superiores de Brahma, chamados de moradas puras, e lá eles atingirão o estado de Arhat. Para o Anagami que aspira a destruir completamente as impurezas mentais remanescentes dentro de seu coração, isso vai exigir que ele possua um alto desenvolvimento de Satipanya, a fim de analisar e compreender cuidadosamente os vários funcionamentos da mente. Nesta fase da prática, a contemplação do corpo já não é necessária, porque a mente abandonou a parte final de seu apego ao corpo. O foco de prática de um Anagami é unicamente o domínio da mente. Satipanya deve, portanto, examinar o delicado funcionamento da mente, a saber, Vedana, o sentir da mente, as sensações. Satipanya deve sondar para ver que até mesmo a felicidade muito sutil que permeia a mente é apenas uma condição que surge, é condicionada e assim naturalmente cessa. Sanya, o ato de reconhecimento, associação e interpretação de percepções pessoais é erroneamente considerado como a mente. Uma vez que Satipanya se desenvolve com precisão, ela vai ver que Sanya é apenas um modo da mente que surge e cessa. Sankara, fabricações, pensamentos e imaginação. A mente tolamente se identifica com todas essas formações mentais saudáveis. Só um pouco poderia ser considerado levemente nocivo. A contundência de sua Satipanya vai ver que todas as formações mentais, sem exceção, são fenômenos impermanentes, que surgem e desaparecem. Vijnana, consciência. Devido à influência corruptora da ilusão, a mente se identifica com a consciência, ou como muitos preferem chamá-la, de o conhecedor, como sendo a mente em si. Satipanya vai notar que o conhecedor é apenas uma função da mente e que é impermanente e totalmente desprovido de qualquer entidade que poderia ser chamado de eu. Todas essas funções mentais são simplesmente modos da mente. Eles não são, no entanto, a própria mente real. Por isso, é o trabalho de Satipanya contemplar repetidamente Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana, para ver que, na verdade, eles são todos meramente atividades da mente que surgem e cessam. Uma vez que Satipanya finalmente superar todas as dúvidas quanto à verdadeira natureza desses 4 khandas mentais, ela vai, devido à sua enorme sutileza, discernir que a própria mente é realmente a casa e é governada por Avidya, o rei de todas as contaminações. Os poderes de ilusão de Avidya, através de um truque, fazem a mente considerar Avidya como sendo o conhecedor. Avidya foi, portanto, capaz de ter sucesso em assumir o papel de conhecedor.
É com referência a esse assunto específico que muitos mestres de meditação esclarecidos fizeram várias declarações, tais como: se houver um ponto ou centro do conhecer em qualquer lugar, é o núcleo da existência. Olhe para ver o que há por trás do conhecedor. Tem aquilo que pensa que não é a mente, mas aquilo que não pensa, isso sim é a mente. A verdade é quieta, não tem voz. Coisas que falam não são a verdade. Não se apegue ao passado nem ao futuro. Deixe ir o passado, deixe ir o futuro, deixe ir até mesmo o presente. O Anagami deve, portanto, usar as suas faculdades finalmente afiadas de Satipanya para destruir a mente que é governada por avidya, a ignorância fundamental. Na verdade, a avidya é simplesmente uma condição da mente. Isso é tudo o que é. Trabalhando para destruir a mente controlada por avidya, Satipanya irá realmente libertar a mente, separando-a dos 5 khandhas. Uma vez que Satipanya finalmente perceber com clareza absoluta que todos os fenômenos condicionados são impermanentes, a mente irá naturalmente deixar ir tudo. Os grandes mestres de meditação têm chamado esse estado de elemento Dhamma, elemento amata, ou estado de conhecimento puro, imortal, pois isso surgiu dentro de seus corações depois da extinção completa de toda cobiça, aversão e ilusão. O próprio Senhor Buda disse: não há felicidade maior do que a paz, Nibbana, a paz final ou a libertação. Este é o maior objetivo de seus ensinamentos. E assim, hoje eu falei sobre a prática do Dhamma, do seu início até o fim. Você pode não entender completamente tudo o que eu disse, ou você pode muito bem estar completamente no escuro com o que ouviu. No entanto, eu ofereço-lhe esse ensinamento apenas como uma orientação para a sua prática, de modo que você saiba o caminho que deve ser desenvolvido de modo a realizar Nibbana, a absoluta libertação. Portanto, por favor, reflita sobre esse ensinamento. Coloque-o em prática na medida em que sua sabedoria e habilidade permitir. Vou terminar a palestra por aqui.